FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracia e esse é mais um programa da Rádio TV FASP.com. Hoje nossa entrevistada é Ruth Salles. Ela é assessora do Fórum Permanente de Diálogo das Mulheres Negras da Alerj. Tudo bem, Ruth? Oi, tudo bem. Tudo bem. Agora a gente fala em Fórum Permanente de Diálogo de Mulheres Negras da Alerj. Você pode dar uma pincelada no que seja? Sim, o Fórum Permanente das Mulheres Negras é um mecanismo, criado para que a gente possa apontar para esse Estado a política pública direcionada a essa mulher, direcionada à sua família, aos seus filhos e à vida da própria mulher e principalmente dessa mulher negra que na sua maioria vive nas periferias. Então é um fórum que hoje, ele foi criado numa comemoração do dia 25, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e a gente nesse tempo fez um seminário. Foi criado quando? Ele foi criado, pior que eu estou sem a data aí, mas ele foi criado, nós estamos já no terceiro ano da criação do Fórum do Diálogo. Foi em 2016. 2016. E a gente criou, realizamos um evento do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E a gente estava acostumado muito a comemorar o Dia da Mulher Negra. Mas nesse dia a gente, ao contrário, fizemos, na medida que a gente percebe que a nossa população negra e nossa juventude negra, principalmente, que é os nossos filhos, estão vulneráveis a uma política de segurança pública que não existe na realidade para nós, a gente começa a pensar como que nós vamos contribuir apontando políticas de fato que mude essa história. E aí a gente criou essa audiência pública junto ao mandato do deputado Valdeir Carneiro, e aí a gente trouxe outras deputadas da Alerj para participar, inclusive a Marta Rocha, a tia Ju e a enfermeira Rejane. E dessa audiência pública sai o desdobramento, que é a criação do Fórum de Diálogo das Mulheres Negras dentro da Alerj. Que hoje, inclusive, nós temos fundo para o Fórum de Diálogo das Mulheres Negras, com orçamento, não é fundo que se fala não, é orçamento, para dentro do Fórum de Mulheres, para dentro do Fórum de Diálogo das Mulheres Negras. Agora, como é que vocês atraem as pessoas envolvidas? Elas participam mesmo, sim, conhecem o fórum? É porque, na realidade, o Rio de Janeiro ele tem o Fórum Estadual, que é o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro. Que agora eles se chamam? Não, ele continua mesmo. É uma organização das mulheres na sociedade civil, no movimento social. Inclusive, a criação desse fórum já foi uma reivindicação delas através dessa audiência pública. Então, foi um trabalho feito na audiência pública já com a participação dessas mulheres do movimento social. Então, esse movimento social é que continua conduzindo o processo, porque existe um colegiado, foi criado um colegiado que coordena esse fórum. Então, esse colegiado, nós temos as representantes do movimento social, que diz e aponta para onde esse fórum, esse mecanismo, que é o Fórum de Diálogo, vai e o que ele vai apontar. Ah, bacana. Bacana ver que existem essas... Não, é muito importante, porque hoje, quer dizer, a gente nunca... A gente tem dificuldade de eleger mulheres negras, E mulheres e mulheres negras, Mulheres e mulheres negras, pior ainda quando é mulher negra, E a gente tem dificuldade. Então, quando a gente tem um mecanismo como esse, é como se nós tivéssemos um mandato sem ter sido eleita. Porque ali nós estamos com a oportunidade de apontar a política direcionada a essa população, inclusive a política de finanças dessa cidade, a porcentagem que vai ser direcionada a essa população. Agora, existe o fórum, existe o Dia da Consciência Negra, que é comemorado agora dia 20 de novembro, E o que de 2000, que foi instituído até em 2003, o que mudou de lá para cá? Olha, a gente teve uma mudança muito grande, numa gestão de governo, que tinha
um certo compromisso, né, com essa população e com as políticas. Na realidade, não é a gestão que nos dá, é nós que na nossa organização e na nossa militância, a gente busca apontar políticas de fato que mudem a nossa situação, essa desigualdade, né, entre negros e brancos. É difícil. Muito difícil. É uma caminhada longa, né? Mas muito. Tem alguns aspectos aí positivos, né? Isso. Eu tive na conferência em 2001, eu tive na conferência internacional em Durban, né, que foi contra o racismo, a xenofobia e todo tipo de discriminação. E lá a gente falou muito da questão da reparação. Que reparação é essa? A reparação é o tempo que os nossos antepassados vieram e construíram nessa cidade, né? E que não tiveram direitos, né, nenhum adquirido. Então, quando esse povo se liberta, porque na verdade nós não fomos libertos, foi uma grande luta, né, e um desses protagonistas é Zumbi dos Palmares, é Dandara, né, que veio numa luta, por isso hoje os quilombos, por isso hoje as comunidades de favela, que são verdadeiros quilombos, que a gente se liberta, mas não dá-se o direito à terra, à moradia, não dá direito ao trabalho. Então a gente tem que buscar isso, a partir da nossa organização, da nossa busca incansável, né? E morrendo aí no meio do caminho, antes de alcançar alguma coisa. A gente tem uma grande maioria, uma grande massa ainda de negros e que morrem nesse caminho antes de alcançar qualquer coisa. Então, em Durban, a gente brigava para que isso fosse reparado, né? Aí é uma coisa muito maior, é redistribuir terra, é redistribuir financeiramente o patrimônio dessa cidade. Então, a gente teve dificuldade que isso passasse. Mas a gente conseguiu lá aprovar as políticas públicas de inclusão social e racial. Então, assim, no tempo, quem era uma gestão, que era do Fernando Henrique, ele assinou, mas não deu o encaminhamento depois no nosso país, né? Mas aí algumas coisas foram caminhando. Quando a gente teve um governo favorável a essa população, a gente alcançou cotas, a gente alcançou a inclusão das nossas crianças numa escola melhor de qualidade. Então a gente alcançou o programa Minha Casa Minha Vida, que são todos programas de inclusão social. E que acaba que essa inclusão social e racial, a sua maioria são negros, são famílias negras, são mulheres negras criando seus próprios filhos. Então são políticas de fato que incluem esse povo preto, esse povo negro que vem na luta. Então assim, não foi uma coisa que nos deram, mas foi uma coisa que foi uma luta aos poucos, né? Agora abriu-se muito assim os leques, o leque, né? Abriu-se o leque de oportunidades para essas, com certeza, para essa faixa, né? Que antes era mais marginalizada. Isso. A gente teve um grande número de jovens, né? E jovens... Continua na estatística de mais assassinatos, né? No Brasil, né? Jovens negros. Assim, a política... É isso mesmo que é só a estatística? Não, de verdade, não, de verdade. Porque a gente, na realidade, a gente vive ainda nesse país uma política de exclusão, né? De exclusão do negro mesmo. Se a gente perceber agora esses últimos momentos políticos, ficou bastante declarado e claro para nós, né? De dizer assim, quando pessoas públicas, né, faz uma declaração publicamente de que vai botar um drone e matar em massa, ela sabe aonde está sendo direcionado isso, né? E essa massa, naturalmente, que mora nas favelas, sua maioria são negros e negras, né? Então é esse povo, essa massa que vai ser assassinada. Mas a gente teve um crescimento, assim, eu acho que a gente teve bastante jovens que alcançaram a universidade, nós tivemos mulheres que conseguiram, mulheres jovens e mulheres... a gente tem um caso, inclusive, de um rapaz que falou assim, eu me tornei engenheiro, mas meu pai, que era chefe de obra, também se tornou engenheiro. Então, assim, para ele o que era mais satisfatório não era nem só ele, é o pai dele também ter conseguido, cansado, né? Tão cansado e conseguiu. E nós temos vários casos como esse. Isso é encorajar o nosso povo para que ele alcance aquilo que é de direito, mas que para a gente não tinha acesso, né? Então, eu acho que isso ficou muito claro para nós. Nós podemos, né? Nós só precisamos de ter condição de chegar lá. Condição, oportunidade, né? Respeito. Agora, sobre esse fórum permanente, né? O que vocês têm assim de meta para 2019? Olha,
2019 eu acho que é um ano que vai ser desafiador, vai ser um ano que a gente vai ter que ter muita resistência, porque a gente acaba de eleger aí uma representação para o nosso país, que é uma representação conservadora, e que já deixou bem claro, né, para a gente qual o interesse deles, né, e que não é os nossos, né, dessa população preta, dessa população negra. Então a gente sabe que naquela casa ali nós vamos contar com mais 3 guerreiras que foram eleitas, né, 3 mulheres negras, numa luta inclusive do movimento e do movimento de mulheres negras, porque a gente fez uma grande campanha por toda a cidade do voto nas pretas, né, e o voto nas pretas para a gente foi fundamental para eleger algumas mulheres negras. Então nós vamos contar com essas 3 mulheres, além de contar com mais essas 3 mulheres negras, que é a Mônica Francisco, que é a Dani, e a outra menina que é da Maré, e a gente tem alguns aliados nossos, né, de esquerda, então a gente vai ter que estar ali, mas aquela casa foi eleita com uma maioria ainda conservadora. Então para a gente vai ser um desafio fora de diálogo, porque agora é um mecanismo legal, não pode acabar com o fórum, para a gente o mais importante é uma vitória. Que engraçado que a gente já parecia que já imaginava que poderia enfrentar tempos difíceis, e o fórum vai ter que enfrentar isso, apontando caminho, apontando política financeira para essa população. Vai ser desafiador, mas nós vamos dar as mãos e não vamos nos soltar até o final. É isso aí. Agora, além do fórum, também existe a UNEGRO, né? Isso. Que é a União de Negros e Negras pela Igualdade. Também vai por esse caminho, né? Vai. A gente tem, na realidade, a UNEGRO é mais um movimento. A gente tem a UNEGRO, eu faço parte da UNEGRO, né? A UNEGRO é a União de Negros. Você não para também. Na realidade eu faço algumas coisas. Eu faço parte, inclusive, do movimento Moleque, que é um movimento de mães com adolescentes em conflito com a lei. Na realidade a gente diz que é a lei que está em conflito com ele. Mas é também um espaço de resistência e de luta dessas mães, né, que perdem seus filhos para o encarceramento em massa. Vocês fazem o quê? Palestras para as mães? Sim, a gente faz parceria, né, com universidades, com ONGs, porque é um movimento, não é uma ONG. E a partir daí a gente, além de dar todo o suporte legal para essas mães, né, junto à Defensoria Pública, junto a alguns órgãos que possam nos ajudar a acompanhar essas mães, a gente também trabalha com a questão do fortalecimento dessas mães, da conscientização dessas mães e de prepará-las para a luta, né? Porque nós, mulheres negras e mães negras, a nossa luta é cotidiana para, inclusive, nos manter viva e manter os nossos filhos vivos. Então, uma luta pela vida todos os dias. Então, a gente tem que trabalhar o fortalecimento dessa mulher para que ela possa resistir a todas essas lutas que a gente sabe que é grande. Ok, Ruth. E você continua na luta, né? Claro, reivindicando os seus direitos, o direito da sociedade em geral também, que passa por um bom pedaço, né? Na parte econômica, social. E pior ainda para quem tem esse tipo de preconceito, né? Para quem sofre com isso. É verdade. Esses dias a gente perdeu uma mãe aqui na comunidade do Mandela. Uhum. Né, uma mãe que morreu porque estava machucada demais, não suportou, né, a quantidade de dor. Eu também tenho uma mãe que ela morreu porque não suportou também a quantidade de dor. Ela teve 2 filhos assassinados. Então ela tentou superar, ela tinha 13 filhos, mas ela tentou superar, mas no final ela não suportou, teve uma depressão aguda, né, e faleceu nos meus braços dentro do hospital do Andaraí. Então, e eu tive que continuar, eu tive que buscar força, porque eu tinha meus irmãos pequenos ainda para poder ajudar a criar. Mas superamos, né, juntos, que é claro que eu tive que chamar eles para a gente junto. Eu perdi mais 2 irmãos, mas aí foi por doença e não por estar assassinado pela polícia, que é o que dói, né? Mas para a gente, eu, por exemplo, hoje, eu estou dentro de um condomínio, né, do Minha Casa Minha Vida, e que foi um programa criado, inclusive, direcionado a essas mulheres que criam seus filhos sozinhas, né?
mas tinha todo um suporte que deveria ter estado junto e que no final não deu certo, e aí a gente diz que é porque é por uma vontade política, né? Porque se tivesse vontade política, que aquele espaço desse certo, dava, né? Mas há interesse dessa população ali daquela forma para que ela sirva depois de curral eleitoral, de alguma coisa que vá continuar sustentando pessoas que não têm um compromisso, né? Nenhum. Então é muito difícil para nós. E a gente sai, por exemplo, quando eu saio de casa, eu deixo meus filhos na escola e eles têm que voltar sozinhos. Então eu não sei quando que eles podem encontrar uma bala, né? Quando que a bala pode encontrar eles. Então para a gente é muito difícil. E a educação ainda é o mais importante de tudo, isso tudo, né? Se houvesse uma educação mesmo eficaz, né? A luta seria bem menos... Com certeza, acho que é tudo. Quando a gente fala da luta de resistência, a gente luta o tempo inteiro, pelo menos para ter uma escola de qualidade que a gente possa colocar os nossos filhos. Seria o básico, né? O básico, né? Então, essas são as coisas muito básicas, que é ter direito à moradia, né? Mas uma moradia que a gente possa chegar em casa digna, né? Viva, que a gente possa chegar vivo e possa sair né? No outro dia, e a gente nunca sabe. E o direito a uma escola de qualidade. Então, para a gente, é o fundamental, é uma coisa que está dentro da lei, está dentro da Constituinte, os direitos fundamentais do ser humano. E nem esse direito fundamental, para a gente, é luta o tempo todo para conseguir alcançar. Mas eu acho que hoje, eu estou muito feliz, assim, independente do processo que nós vamos enfrentar agora e que a gente vai ter que lutar muito, mas eu estou feliz que eu acho que o nosso povo está mais consciente. Eu acho que a questão do avanço, do povo ter reconhecido que essa cidade tem condição de dar isso para nós, tem condição de nos incluir, né? Porque na realidade não é dar, nós temos direito, e essa população descobre que isso pode, então essa população está mais segura, está mais forte, está de mãos dadas. Então acho que a luta vai ser muito boa e nós estamos preparadas e preparados. Mas vai ser boa mesmo, tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé. Hoje, chegamos ao final do programa. Uma delícia. Tá? Uma boa sorte para você, tá? Que esse ano seja repleto de muitas realizações, né? Ai, que bom. E que dê tudo certo para você. Tá bom? Sim, vai dar. Na sua luta. Tá bom, estamos aqui de portas abertas e volte sempre. Tá, eu quero agradecer, né, o convite para o programa e se precisar, estarei aqui novamente. Se Deus quiser, tá bom, volte sempre. Tá? Obrigada. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.